paz do Senhor. Estamos aqui hoje, pela graça de Deus, para mais uma aula da EBD, AD Candel, pela sala virtual. Me chamo Samuel Borges e, em verdade, hoje estudaremos a última lição do segundo trimestre de 2023, dentro do tema geral, relacionamento em famílias, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Cremos que ao longo desse trimestre aprendemos preciosas lições que precisamos aplicar em nossas vidas e que vai nos levar a viver e sermos famílias melhores na presença de Deus, em nossos lares, na sua casa, no seu reino. E encerramos hoje o trimestre com essa temática em torno da amizade de Jesus com a família de Betânia. Essa família ficou muito conhecida como a família de Lázaro de Betânia. Era uma pequena aldeia ali próxima a Jerusalém, a cerca de 3 quilômetros. Era, na verdade, uma vila, né? Alguns dizem que Betânia significa casa de tâmaras ou de figos, mas isso é de menor importância. O que importa é a gente se ligar no objeto de estudo, que é esta família, e como se deu essa amizade com Jesus, como ela foi cultivada, como ela se desenvolveu, e ao ponto que era uma família, né, amada por Jesus e que também amava a Jesus, né? E a palavra-chave da lição que hoje estudaremos é a palavra amizade, né? Que é algo do nosso dia a dia, que a gente também precisa valorizar e cultivar e que é de suma importância. E ela é caracterizada por uma relação de afinidade, reciprocidade, respeito, né, entre duas ou mais pessoas, né? A gente vai encontrar nas Escrituras, né, Deus também agindo, né, se conduzindo, né, atuando na vida de homens seus, servos seus, né, como no caso a de Moisés, Êxodo 33, 20, que Deus falava com ele como se fosse a um amigo, né? É um dos títulos, né, que Abraão recebe, que eu considero um dos mais lindos nas Escrituras, que Abraão, nosso pai na fé, pela sua conduta e confiança, porque ele creu nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua posteridade, e mais tarde ele é chamado o amigo de Deus. De modo que não é um assunto estranho às Escrituras, né? Eu folheava ali os assuntos, temáticas em torno de hinos da harpa cristã e pelo menos encontrava ali 10 hinos que falam, que tratam de Jesus como nosso amigo. E muitas vezes a gente não tem tido essa afinidade, essa aproximação para se relacionar com a pessoa de Jesus como um amigo, né? E essa lição vem nos ensinar esta verdade, né, tão relevante. É bem verdade que quando estamos falando aqui de amizades, são amizades verdadeiras, amizades que produzem bons frutos, né? Porque também diz um provérbio inglês que não há nada pior do que um amigo falso, né? Isso também é verdade. O ponto 1 da lição, ela vem vem tratar, em primeiro momento, acerca da vida social de Jesus, né? E aí vai revelar os aspectos de sua humanidade, né? Ele não era um extraterrestre, ele encarnou, né? E assim nasce por obra e graça do Espírito Santo, né? E ali passa a compor a família de José e Maria. Quando eles
retornam do Egito, aquele momento de fuga orientado por Deus para que guardasse a criança da voracidade, né, da tirania de Herodes, mas quando retornam do Egito, eles passam a morar em Nazaré, e ali Jesus cresce, ali tinha irmãos, irmãs, né, e como o filho mais velho da família, consequentemente, foi um dos primeiros que aprendeu a profissão do seu pai de carpintaria, né? Então, nós vamos observar na vida social de Jesus que, na sua vida e no seu ministério, ele desenvolveu, ele cultivou amizades, né? A Bíblia fala de mulheres que serviam a Jesus com os seus bens, lá em 8 de Lucas, né? Isso revela, assim, que Jesus se relacionava com as pessoas, Jesus tinha contato com as pessoas, né? E aqueles contatos, relacionamento que Jesus tinha com elas faziam muita diferença, né? Eu acho lindo também aquele episódio da última Páscoa, quando Jesus manda os discípulos procurar um homem que ia encontrar ele caminhando com um cântaro, e era para perguntar para ele onde é que ele ia preparar a Páscoa. E ele leva os discípulos e chega lá e encontra aquele cenáculo todo mobiliado, pronto para ser ali ministrada a última Páscoa. Quer dizer, isso revela uma relação de amizade que Jesus tinha com as pessoas. Com relação às crianças, ele as defendeu e as amava, e mostrou que nós precisávamos ter sentimentos como sentimentos de criança, sem maldade, mas procurando o bem-estar de todos, né? Quando frisamos aqui a relação de Jesus com a família de Lázaro, de Maria e Marta, né? Era uma família que o acolheu e com quem Jesus desenvolveu uma amizade sincera, né? E nos diz a palavra de Deus, principalmente lá no capítulo 11 de João, que pelo menos 3 coisas importantes aqui. Que Jesus amava a família de Lázaro. O que Jesus disse a respeito de Lázaro, considerando ele como a um amigo, né? Quando dizia, o nosso amigo Lázaro dorme, né? Jesus também sentiu a dor da família de Lázaro, quando ele morreu e tomou conhecimento do seu óbito. Ele vem para Betânia, mas na verdade ele vinha com um propósito, com a finalidade de ressuscitar a Lázaro, para que Deus fosse glorificado em seu ministério e que muitos, a partir daquele episódio, viessem a crer, como na verdade muitos vieram a crer, muitos judeus, diz a Bíblia, que vieram a dar crédito a Jesus, né? A partir daquele grande feito de Jesus, quando ressuscita a Lázaro depois de 4 dias. E Jesus, ele compartilhou daquelas dores, e diz a Bíblia que Jesus chorou também junto com a sua família. Então, um ponto importante aqui, mesmo essa família tendo aquela amizade com Jesus, mas a gente aprende uma verdade aqui, que quando, naquela ocasião em que Jesus se encontra na casa de Lázaro, ali em Betânia, e que Marta pede para a sua irmã, pede a ele para que a sua irmã venha também o assistia por meio das tarefas domésticas, né? E, na verdade, a gente observa ali que ela chama Jesus, se dirige a Jesus, não de uma maneira assim muito informal, mas o fato de ter aquela amizade com Jesus, aquela aproximação com Jesus, não desconsiderava, não apagava, não diminuía o senhorio de Jesus, de modo que ela se dirige à pessoa de Jesus como Senhor, né? Não o fez de modo diferente, né? E é importante destacar como os frutos da amizade com Jesus, né? Como Maria, né, se comportava diferente de Marta, né? No primeiro momento em que Jesus esteve naquela casa,
ela se senta aos pés de Jesus para o ouvir, enquanto Marta estava envolvida com as tarefas domésticas, né? Na segunda ocasião, Maria se dirige a Jesus e lança-se aos seus pés e chora a sua tristeza pela morte do seu irmão Lázaro aos pés de Jesus, né? E por último, né, também ainda em Betânia, na casa de Simão o leproso, naquela oportunidade, Maria também derrama um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo os pés de Jesus e enxugando com os seus cabelos. Quer dizer, é uma demonstração de adoração que considerava o senhorio da pessoa de Jesus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, a lição nos ensina algo interessante no comentário do nosso pastor, quando ele diz assim: se nós aprendemos de Maria uma espiritualidade profunda, com Marta aprenderemos a importância das tarefas domésticas na família. As preocupações de Marta com as tarefas, as atividades do lar, né, tinham o intuito, na verdade, de assistir, de apoiar a Jesus no seu ministério quando por ali passava. E o fazia com muita presteza, fazia de modo muito especial, de modo que quando Jesus faz aquela observação para Marta, né, que estava executando as tarefas domésticas, foi apenas no sentido de ela estabelecer, né, orientar corretamente as prioridades na questão de tempo e espaço. E a gente tem aprendido da palavra de Deus que o que nós realmente devemos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E era nessa linha de ensino que Jesus também orientava a Marta ali, mas não a culpava, né, em função de que ela estava envolvida com as tarefas domésticas, porque também, de certo modo, se fazia necessário, né? Assim sendo, aprendemos através de um provérbio que diz assim: amigo verdadeiro não é aquele que não nos corrige, mas aquele que nos ajuda a crescer como pessoa. E era isso que Jesus fez com Marta, né? E ainda vemos no capítulo 12, versículo 2, do mesmo evangelho de João, que já na casa de Simão, né, o leproso, ela estava também assistindo a Jesus ali no apoio das atividades domésticas, mas ela já fazia de modo adequado, né? E não somente voltada para a questão material de assistir em si mesmo. E a partir deste ponto, a gente precisa tirar algumas lições para as nossas vidas, como igreja que somos, como cristãos que somos, como é que nós estamos servindo ao Senhor, né? Porque, primeiro ponto, um cristão maduro serve a Deus sem exageros, sem ativismo, né? Desprovido da devoção, porque primeiro Deus a quem nós adoramos, em segundo plano o serviço, né? Então, o cristão maduro ele também não confunde, né, as atividades do reino de Deus com o Deus do reino, né? E diante de Deus ele é um adorador, né? Diante dele como Senhor nós somos servos, e diante de Deus Pai nós precisamos nos comportar como filhos, né, que se aproxima do Pai, amigo e amoroso, assim como Deus o é, e assim como Jesus demonstrou no seu ministério, quando aqui estudamos essa lição dessa amizade tão linda entre Jesus e a família ali de Betânia. Então, terceiro ponto para a nossa aplicação é que onde Jesus está e se faz presente é o centro. Ali haverá sim desenvolvimento espiritual equilibrado, saudável, né? Sem extremos, né? Sem mais nem menos, mas de uma forma equilibrada que venha agradar a Deus e que gere frutos para a glória do seu nome. O terceiro ponto da nossa lição, lições que aprendemos com a amizade com Jesus, né? Vemos que tanto Marta como Maria, como Lázaro, antes de amigos de Jesus, na verdade eles eram fiéis discípulos de Jesus, amavam a Jesus e eram também amados por ele, de acordo com 11:5, de modo que para uma amizade ocorrer, fluir,
ela também não precisa ser perfeita, mas basta ser verdadeira. Esta é a grande lição que nós tiramos aqui. Assim como também no seu familiar. Como Jesus soube lidar com o temperamento, atitudes, comportamentos, né? E a personalidade de Marta e de Maria, né? Nós também, enquanto família, no contexto familiar, como nós, irmãos, em Cristo, que nos ouve nesta oportunidade, através da sala virtual AD Candel, como nós precisamos conhecer, discernir, compreender e se relacionar de maneira sábia, respeitosa, né? Amorosa, com cada membro da família, com as suas distintas personalidades. Essa é uma lição preciosa que Jesus deixa no relacionamento com aquela família, e nós trazemos esse ensinamento hoje para os dias atuais, né? Enquanto Maria agia mais com o coração, né? A outra agia mais com as mãos, nos diz a lição, né? E outro aspecto muito importante é essa questão quanto aos cuidados da vida, né? Porque a vida não é só trabalho, né? O homem não é só matéria, mas é espírito e alma. Na verdade, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, né? E assim requer levar a sério a nossa espiritualidade e desenvolver relacionamentos saudáveis, né? E alguém disse uma verdade muito linda, que merece aqui uma reflexão da minha parte, da sua parte, que nos ouve nesta manhã, de que a amizade torna os nossos momentos difíceis, suportáveis, e os bons imemoráveis, né? Mas como é importante se desenvolver amizades, cultivar boas amizades, amizades que edificam e não que destroem. De modo que foi isso que Jesus queria dizer ali em Mateus 4:4, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem precisa equilibrar essa questão de vida na matéria e desenvolver a sua vida espiritual, né? De modo que a gente pode aqui concluir deste ponto 3 da lição, de que uma vida social agitada, sem uma vida espiritual com raízes profundas, é como que viver num vazio, segundo o nosso comentarista. Ou seja, se vai aí o fervor, a devoção, se perde pelo caminho, e não é isso que Deus espera quando nos chama a uma vida de arrependimento, a uma vida com Ele, a nos tornarmos famílias de Deus na terra, famílias cristãs, né? Vivendo os princípios do Evangelho de Jesus, né? O que Deus espera de nós, né, é que vivamos uma amizade, mas que não suplante o devocional e nem desconsidere o senhorio de Cristo nesse relacionamento com Ele. Então, a lição vem nos ensinar, pelo menos, alguns aspectos muito ricos, muito importantes para a nossa aplicação nos dias presentes. Primeiro, que a amizade, como já dissemos e aqui reiteramos, nos encaminhando para a conclusão, é que a amizade é de grande valor e pode até exceder as afinidades de sangue, como está lá em 18 de Provérbios, de que há amigos mais chegados do que um irmão. E a Ana França, ela realçou o valor da amizade quando ela dizia: curta a vida e os bons amigos. A vida porque é curta e os bons amigos porque são poucos. E é verdade. Alguém disse que quem puder levantar uma das mãos com os seus 5 dedos e contar 5 verdadeiros amigos, esse será um privilegiado, um sorteado nos dias de uma sociedade tão desnorteada que nós vivemos. E um ponto muito importante também que queremos colocar aqui nessa conclusão quando a gente observa no Evangelho de João a progressão da afinidade de Jesus com os seus discípulos, né? Em João 13:13, Jesus se dirige aos seus discípulos como servos. Em João 15:15, ele já dizia: já não os chamo de servos, e sim de amigos, né?
em João 20, 17, já ressuscitado, e quando Maria Madalena se encontra com ele, ele diz para ela: vai e dize aos meus irmãos. Ou seja, primeiro servos, depois trata de amigos e, enfim, de irmãos. Porque a afinidade do irmão é muito maior do que é de um amigo. Embora a do amigo possa, em alguma circunstância, por exceção, exceder a do irmão, né? Nós não podemos também dar ênfase a esse versículo, suplantando o relacionamento familiar edificante, valorativo, né? Respeitoso, que vale a pena se viver também dentro do seio da família, as intimidades, a afinidade de sangue, né? Então, meus queridos e amados irmãos, queira Deus aplicar melhor essa palavra, esses minutos que tiramos aqui para a ministração desta lição, e que o meu desejo, o meu anelo na sua vida, meu irmão, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, que também pode estar nos ouvindo nesta oportunidade, né? Que a nossa experiência de fé seja, como diz o hino, de que achei o bom amigo, Jesus o Salvador, e que ele seja o escolhido entre os milhares, para mim, para você, para que viva o Evangelho de Jesus, reconhecendo como seu Senhor e Salvador, e siga com ele, não perca de vista, siga próximo dele, até que ele venha para daqui nos levar. E assim nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que ele aqui nos concede, em o nome poderoso de Jesus. Amém.